Olá, manos e minas do Brasil, meu nome é Calil, estamos aqui para mais um Depois do apito esse da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E sempre aqui ao meu lado, ele, LF. Saudações amantes do esporte ligados aqui na Arena Local. Calil, já vou começar com aquele questionamento de sempre. Qual que é a casa do Palmeiras? Arena Palmeiras, Qual que é a casa do Corinthians? Arena Corinthians, Uma mais difícil, qual que é a casa do Atlético Paranaense? Arena da Baixada, Casa da resenha é? Arena Local, Então garotinho. seja bem-vindo, garotinho, à Arena Local, a casa da resenha. Aqui é onde nós fazemos da resenha o melhor lance. Então seja bem-vindo, já tome o seu assento aí na nossa arquibancada, curta, comenta, compartilha. Esses são os ingressos para você ficar aqui acompanhando a nossa resenha no canal. Já curtiu? Já compartilhou? Já deixou algum comentário? Então seja bem-vindo, tome o seu lugar, pega sua pipoca, seu cafezinho ou seu refrigerante, ou o que você quiser comer e beber, e se acomode porque vem aí mais uma resenha no nosso canal. Como o Calil já apresentou, a resenha de agora é o Depois do Apito. De qual rodada, Calil? 11ª rodada. 11ª rodada. Então nós vamos já sem mais delongas, já pedi para vocês curtirem, se inscreverem em todas as redes sociais Arena Local. Se você achou o Calil lindo, maravilhoso, como eu acho, se inscreva no canal dele também. @Calil, né? Underline Calil. Underline Calil. E se Instagram. você gostou de mim, nem minha família gosta, como eu sempre falo, se inscrevam no meu canal, no meu YouTube, no Instagram, perdão, underline L Felipe 10. Então, Calil, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos falar de futebol e de Campeonato Brasileiro da rodada 11, que aconteceu de tudo um pouco, né, Calil? Exatamente. Passando aqui, ó. A primeira partida ainda no sábado, tivemos Bahia e São Paulo, LF. O Bahia Poxa, venceu aí pelo placar de 2-1. Dois gols do William José e o gol do São Paulo foi do Luciano. Bora, Bahia, minha. Bora, é Bahia, isso minha aí. porra. Bora, Excelente Bahia. resultado para a equipe do Bahia, né? Eu ia falar um palavrão, É. mas pode falar, porra? Pode, né? Ah, porra, pode. É que eles falam Então, porreta, tem pode. até lá, né? Bora, Bahia, minha porreta. É, Agora mudou um é. pouquinho, que eles são mais besteirento, né? A Depravados, lei como do ex. Depravados. A lei do ex funcionando novamente, né? era isso que eu ia destacar, até achei que você ia esquecer de falar isso, né? Mas a lei do ex funcionando mais uma vez. E o William José, que jogou no São Paulo, a gente até fala isso no podcast, na live que nós fizemos, né? No dia de. Na live que nós fizemos, nós falamos disso. E aí, o William José marca 2 gols aí contra o São Paulo. E o Luciano, de pênalti, faz o gol de honra da equipe tricolor. Calil, um baita resultado para o Bahia, que vinha de uma sequência aí um pouco complicada no Campeonato Brasileiro, e dentro de casa se impõe e conquista uma vitória, Calil. E uma coisa importante de falar é que foi a primeira vitória do Rogério Ceni contra o São Paulo. O Rogério Ceni até então não tinha Foi. vencido o São Paulo ainda, Kaká. Exatamente. O Rogério Ceni passou por Flamengo, pelo Fortaleza e não havia vencido ainda o São Paulo. Vence aí E pela até mesmo no primeira Bahia, né? vez. O ano passado também não Até mesmo venceu o no São Bahia. Paulo ainda pelo Bahia. Sim. E vence E aí pela pela primeira primeira vez vez a aí. equipe do São Paulo. É isso aí. E aí um bom resultado pro Bahia dentro de casa, vinha de uma derrota e agora se recupera com a vitória em casa. E o São Paulo, Calil, chega ao seu segundo revés seguido, perdeu pro Mirassol em casa e agora perde pro Bahia e tá com o pontinho de atenção ligado porque ainda não embalou no Campeonato Brasileiro, tá na metade de baixo do campeonato, né, Kaká? Exatamente. São Paulo aí tem que abrir o olho para sair dessa situação, né? Ainda está disputando Libertadores e Copa do Brasil, mas no Brasileirão não está indo muito bem, LF. Cara, na sua opinião, rapidinho pra gente encerrar, o Zubeldia deve continuar, deve ser mandado embora, e o que tá segurando o Zubeldia tanto tempo no São Paulo, Calil? Libertadores, né? Acredito eu que é Libertadores mesmo. Provavelmente ele vai continuar por conta que o São Paulo ainda continua na Libertadores, foi líder do grupo, tá bem nas oitavas contra um time inferior, então acredito eu que ele continua no comando do São Paulo. Sensacional, Kaká. Vamos pro próximo jogo, então? Próximo jogo é Vasco e Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino venceu o Vasco lá em São Januário pela primeira vez também, com gols do nosso queridíssimo Isidro Pita e também do Lopes. O que seria? Gustavo Lopes? Gabriel Lopes? Deve ser G. Lopes. Gustavo Lopes. G. Lopes. É. Deve ser. Venceu aí por 2-0. Primeira vitória do Red Bull Bragantino em São Januário, LF.
Isso é uma coisa que me espanta, né? O Red Bull Bragantino demorar tanto para vencer São Januário, que digamos não sejam as coisas mais difíceis do mundo, né? Mas um, um baita resultado aí da equipe do Red Bull Bragantino, né, Calil? Que tá surpreendendo a todo mundo, inclusive a nós. E por que a gente tá falando de surpresa? Porque eu e o Calil colocamos o Bragantino as traças do começo do campeonato, porque nós fizemos um react do que a gente imaginava, aliás, uma previsão do que a gente imaginava que seria o Brasileirão. Então, você que não viu esse vídeo ainda, vai lá no nosso canal e pesquisa ali as previsões que nós fizemos, acertamos algumas por enquanto e avacalhamos nessa do Bragantino. E aí, falando de resultado, um baita resultado do Bragantino, fora de casa é sempre importante ganhar, a gente brinca do Vasco, mas ganhar em São Januário é sempre muito difícil, né, Calil? E agora o destaque negativo fica por conta do Vasco, né? Que na mesma rodada, mesmo período, aliás, que enfia 3-0 no Fortaleza, acaba perdendo em casa aí para a equipe do Bragantino. E é sempre legal destacar que, apesar do resultado, o Vasco jogou muito bem, mandou no jogo, teve mais posse de bola, chutou mais em gol, mas não foi efetivo Diniz, e não conseguiu. O dinizismo de sempre não conseguiu ser efetivo, Calil. exatamente, o Vasco não conseguiu aí o bom resultado, né? Em casa é sempre difícil você jogar em casa e propor jogo assim para uma equipe que é boa, a equipe do Bragantino é boa, bem treinada pelo Seabra, mas aí um revés difícil para o Vasco, que vai jogar ainda mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro, acredito eu, né? Sim. Antes da parada. Mas o Bragantino, que com essa vitória dormiu líder do Campeonato Brasileiro, depois no domingo acabou sendo ultrapassado pelo Cruzeiro e pelo Flamengo. Mas é uma equipe aí para a gente abrir o olho que vai disputar na parte de cima aí, LF. Ah, com certeza, começou bem, né? Tomara que consiga manter, né, Calil? A gente pode se lembrar que o Bragantino, acho que em 2019 ou 20, começa bem assim e consegue até o final, né? Chega ali na sexta colocação ou quinta colocação. Então, tomara que consiga continuar bem esse ano aí. É um time que merece, bem organizado, faz um trabalho sério aí há uns tempos e tá merecendo aí essa boa arrancada. E o Vasco, né, Calil, é o ponto de atenção desse campeonato, desse resultado, né? Porque perde em casa por 2-0, é um time que tá oscilando muito e por enquanto tá na segunda metade da tabela também, ali beirando a zona de rebaixamento, né? Na sua opinião, deve brigar ali, Calil? Ou você acha que as coisas devem se acertar pro Vasco? Não, o Vasco vai brigar aí contra o rebaixamento, pode ter certeza disso. Mesmo com o Diniz lá, Kaká? Mesmo com o Diniz. É porque não tem um. Eu acredito que os 11 jogadores do Vasco não são ruins. Mas o elenco é muito abaixo, né? Se não Eu tiver acho que os 11 contratação, não, mas os 30 acredito que sim. Tô não, mas brincando, gente. se você pegar o time titular, não é tão ruim assim, né? Não. Mas a questão de banco da equipe é muito fraca, muito fraca. E a gente não sabe como que é a política do clube, né? Qual que vai ser, se vai mesmo voltar para a SAF, se vai vender novamente a equipe. É muito complicado essa equipe do Vasco. É complicado você cobrar dentro de campo um desempenho dos bastidores que estão terríveis, né? Sim, Então sim. é complicado essa situação do Vasco aí, Kaká. Passando aqui para o próximo jogo, ó, o Mirassol enfrentou o Sport, o seu Mirassol enfrentou o Sport em Meu Mirassol. Mirassol e venceu aí por 1-0 o gol do King Naldo de pênalti. King Naldo aí que vem batendo muito pênalti, fazendo muito gol. Venceu a equipe do Sport, que não vence ninguém, né, LF? O Sport é o glorioso saco de pancada do campeonato, né? Se seu time tá em má fase, tá em crise, chama o Sport que você ganha e dá uma espantada na má fase aí. E aí o destaque da partida, né, cara? A gente gosta sempre de destacar as coisas boas e não as coisas ruins. É o Mirassol, que conquista aí mais um resultado importantíssimo dentro de casa. Uma equipe aí que tá surpreendendo todo mundo, né, Calil? Nos últimos 5 jogos, o time do Mirassol perdeu apenas um jogo, então vem de 4 jogos de invencibilidade. E desses últimos 4 jogos, Calil, Mirassol ganhou 3 e empatou 1. Isso é Olha, sensacional pro time lá sim. de Mirassol, que é debutante na Série A do Brasileirão, né? E conquista aí esse resultado importante. Mais um gol do King Naldo, mais um gol de pênalti. E aí, Calil, a gente brinca muito, né, sobre o King Naldo, mas é impressionante a taxa de acertos de pênalti do Reinaldo, né? Porque ele é É muito batedor de bom. pênalti dos times há muito tempo e ele bate muito bem. Eu, pelo menos, não me lembro do último pênalti que eu vi o Reinaldo errando. Ele erra contra o É, Cruzeiro, né? contra o Cássio, né? É, contra o Contra o Cruzeiro, o Cássio. Cássio defende o pênalti dele, mas ele é muito bom batendo pênalti, sim, com certeza. É impressionante. E aí essa vitória coloca o Mirassol na parte de cima da tabela, o time dorme ali na sétima colocação, e o time chega a 17 pontos, Calil. Lembrando que, aliás, levando em conta que a gente fala que o brasileiro, o time que cai mais ou menos com 40, 42, dá pra dizer que o Mirassol já andou meio caminho aí, né, Calil, nessa luta pela permanência na Série A, né?
Sim, passou aí 30%, podemos dizer assim, do campeonato, e ele conseguiu pontuar aí, tá indo muito bem. Venceu grandes equipes do futebol brasileiro, né? Venceu São Paulo, venceu o Grêmio, e Venceu o vai Corinthians? conseguindo aí. Sim, sim, venceu o Corinthians. O Corinthians joga em casa, né? Ele joga em Mirassol e vence o Corinthians. O São Paulo, eles vieram no Morumbi e venceram o São Paulo, né? Sim, Então, exatamente. então vem fazendo uma excelente campanha a equipe do Mirassol. É isso aí. Parabéns à equipe do Mirassol lá, que quase perdeu o Paulinho. O Paulinho quase foi pro Santos, o Paulinho quase foi para a seleção brasileira, mas está conseguindo manter as peças ali e está conseguindo fazer uma boa campanha, surpreendente para vocês. Para mim, o Mirassol não caía. Eu falei isso no vídeo do React, então vai mais uma vez lá, convido vocês a irem lá e ver as previsões que nós fizemos para esse campeonato. E nessa previsão eu fui muito claro em dizer que o Mirassol não caía. Então, se você que é da diretoria do Mirassol vê esse vídeo, saiba que eu fui um dos maiores apoiadores da sua permanência na Série A e mereço como recompensa uma camisa do glorioso Mirassol, autografada pelo Paulinho. Ah, com certeza. Partindo agora aqui para o próximo jogo, o clássico gaúcho, né? Juventude e Grêmio. O Grêmio venceu pelo placar de 2-0. Gol do Christian Oliveira e também do nosso queridíssimo Bright White, o LF. Bright White. Ô, Calil, só rapidinho, a gente acabou até esquecendo de falar, né? Ainda que pouco. O Sport não venceu nenhuma ainda no campeonato. O Sim. Sport tem 3 pontos aí provenientes de empate. Calil, dá para falar que o Sport Caiu. já é o primeiro rebaixado, Calil? Você acha que já era? Ah, eu sim. Eu já assino já. Você não assina Já, junto comigo, não? Para já mim, o Sport já decreta? foi. Ah, não, pra mim Porque é também. muito Eu difícil, né, acho que é cara? cedo pra decretar, mas eu acho que é difícil, né, cara? É Qual, muita. qual que é o ânimo do cara para entrar em campo para vencer uma partida pelo Sport? Não sei se o cara tem Ah, mais ânimo. não, não dá, né? Você vê pelo semblante dos jogadores que a coisa não tá boa, né? Sim, Então sim. é realmente complicada. É dramática a situação do esporte, que segue com o Antônio Oliveira como técnico ainda, não demitiu, mas deve cair logo logo, não deve ficar muito tempo lá, não, né? Sim. E o esporte aí com. Pra ter noção, cara, ó, o esporte tá com 3 pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Vitória com 10 pontos. Então o time teria que ganhar pra É, começar aí já 3 jogos logo de casa, pelo menos. Cara, pelo menos. sim. E que é muito distante você sair de 0 vitórias para começar a vencer três, né? É verdade. Então é Falando, isso aí. falando agora desse outro jogo aqui, Juventude e Grêmio, vitória do Grêmio, Cristiano Oliveira e Bright White. O que você tem para falar desse jogo aí do Grêmio, voltando a vencer aí, jogando bem? Cara, você chegou a ver, o primeiro gol do Bright White foi de pênalti. Você chegou a ver o que aconteceu nesse pênalti ou não? Sim. Cara, foi uma loucura. Pra quem O, não viu, o... teve um escanteio, o Marcão, que é o goleiro do Juventude, ele sai, pega a bola, Ah, sim, e ele na dá um... sequência ele dá um soco no Kahneman. É uma loucura. Então, A por que que bola ele já fez tava aquilo? dominada. Ninguém sabe. Deve ter sido alguma coisa já antiga, porque Juventude e Grêmio é um clássico, né? Então, não é a primeira vez que eles se enfrentam, já deve ter rolado algum confronto. E o Kahneman é argentino, então deve ser um cara catimbeiro para um caramba. Então já deve ter rolado alguma coisa, e do nada ele encaixa a bola e dá um soco ali no Kahneman. Calil, você marcaria pênalti? Você achou que foi pênalti normal mesmo? É pênalti. Por que que o cara faz aquilo com VAR? Isso que eu não consigo entender. É uma loucura, É né, velho? agressão, pô. Você levar a mão no rosto do cara. Então, e a troco de nada, né, Calil? A bola estava dominada, Troco de não nada. tinha Troco um de nada. lance, já ia acontecer de novo. Então, eu acho que é até passível de multa para um goleiro, um cara profissional, um goleiro de time grande, de Fazer uma uma coisa Série A, dessa. fazer aquela cagada que ele fez. Então é passível de multa e, sei lá, dependendo até da condição do elenco, o cara nem jogaria mais. Mas em termos de resultado, muito bacana pro Grêmio. O Grêmio não tinha acontecido ainda sob o comando do Mano Menezes, estava patinando. E aí, num clássico, quando o Juventude fora de casa consegue essa boa vitória. E o destaque negativo é a Juventude, né, Calil? Que começa até bem o campeonato, a gente vinha elogiando a Juventude, mas as Em coisas casa, né? desandaram de vez lá. E aí as coisas não acontecem mais pro Juventude e já tá brigando lá embaixo, lá e deve brigar lá embaixo, né, Kaká? Exatamente. Deve brigar na parte de baixo da tabela. A gente falava que o Juventude em casa jogava bem. E agora perdeu pro Grêmio em casa, né? E perdeu outros jogos em casa já também. Então, perdeu pro Mirassol. Então, empatou com o Mirassol, né? Mas vem Empatou. muito mal a equipe do Juventude. Provavelmente é um dos que eu coloco aí o chequezinho já também de possível rebaixado para a Série B. É isso aí, Kaká. Vamos por mais um que tá preenchendo legal o checklist. O negócio tá Engatamos uma ficando complicado sequência aí. aí. E é legal que O, na mesma sequência vem dois assuntos, né? A gente falava da falta de postura, da loucura que cometeu o goleiro do Juventude, e nesse jogo tivemos é, mais uma molecagem, vamos dizer assim, um amadorismo de um jogador que não deveria ter feito o que fez, né, Calil? Conta a história desse jogo pra nós. Exatamente. O Botafogo venceu aí pelo placar de 1-0, gol do Arthur. Arthur tenta fazer um cruzamento, a bola acaba passando e faz o gol. Mas antes do Arthur fazer o gol,
O Neymar foi expulso, né? Ele, no primeiro tempo ele teve um lance em cima do zagueiro, ele faz uma falta e leva um amarelo. E no segundo tempo, assim, aquilo ali para mim é loucura. Ele dá, a bola passa pelo goleiro e ele não ia alcançar a bola com a cabeça. Não, nunca. Não alcançando a bola com a cabeça, ele mete a mão na bola, a lá Maradona. E acaba fazendo gol. Só que o juiz vê e dá o segundo amarelo e ele é expulso. No lance, LF, no meu entendimento, se ele não rela com a mão na bola, ele ia sofrer o pênalti. Sim. O cara dá uma bicuda nele. Sim. Mas ele mete a mão na bola e anula tudo. E é expulso ainda. É uma barbaridade que o Neymar fez. Depois ele veio nas redes sociais falar, pedir desculpa e tudo mais, botar a derrota na conta dele. Mas, tipo assim, ele jogou bem até, mas jogou tudo fora fazendo uma besteira que um moleque faria isso. Não um cara experiente igual ele, né? Eu acho que, na verdade, cara, nos dias de hoje, né, com a profissionalização do futebol, com toda a estrutura que tem em cima da garotada da base, eu acho que nenhum moleque não faria isso. Se bem que esse dia teve um jogador do Cruzeiro que fez, né, no Sub-20, Corinthians e Cruzeiro, que a bola tá na área, o cara dá um tapa na bola, então é que ali vai muito do reflexo do cara também, né, cara? Não dá pra pensar, porque assim, né? a gente tá falando sentado numa cadeira, bem tranquilo, sem ninguém no nosso ouvido enchendo o saco e sem nenhuma pressão em cima da gente, né? E ali o cara dentro do estádio, a pressão do Santos, todo mundo assistindo ele, enfim. Não dá pra saber o que se passa na cabeça do cara. Mas o que eu achei muito louco é, primeiramente, ele tentou culpar o juiz, né? Ele foi nas redes sociais, falou que o juiz era fraco. O cara é um idiota, não falar português, claro. É tentar jogar o seu erro em cima de outra pessoa. A expulsão foi normal, né, cara? Tinha que ser expulso mesmo, né? Tinha que ser expulso. A Ele falta que ele reclamou fez no do primeiro lance primeiro foi clara. amarelo. Não, foi claro. Claro, ele Sem dá uma bicuda bola, no cara. nada. É. Sacanagem. O que ele reclamou foi desse lance. Eu falei, por que, cara? Tá É louco? porque ele é idiota, né? Ele quer sempre justificar o erro dele em cima dos outros, né? Ah, porque sempre a mídia é culpada, é não sei o quê, nunca é ele o culpado de nada. E nessa que nós vimos o menino Ney realmente continua sendo menino, ele não vira adulto nem nunca, né? Por essa bajulação que todo mundo coloca em cima dele. O destaque negativo é o Santos perder mais uma, que tá cumprindo também rigorosamente aquele checklist, né? E outra coisa, Calil, pode ter sido a despedida dele do Santos, né? Porque aí o contrato dele acaba na semana que, no dia 30, mas no próximo jogo do Brasileirão, por exemplo, ele tá suspenso, não pode enfrentar a próxima rodada, e aí acabou o contrato. Então pode. Ó que loucura. O último lance do Neymar com a camisa do Santos pode ter sido uma expulsão idiota que acabou mudando o rumo do jogo. Mas eu acho que ele vai acabar renovando. O Santos vai fazer essa loucura aí de pagar um contrato absurdo pra ele, né? Então acho que Então, ele Calil, vai o problema é ele. Até que aonde é bom ele ficar no Santos, brigando para não cair, um time recheado de polêmicas, que não acontece, não encaixa com um Pardal como técnico, porque, porra, tá de brincadeira aquele cara como técnico do Santos. E aí, será que é bom para ele ficar? Até que ponto? A não ser que seja uma estratégia, né? Comprar o Santos lá pra frente e tal. Comprar, não sei. E o Botafogo, excelente vitória fora de casa, consegue vencer aí mais uma partida, reencontrando aí o bom futebol e tem tudo para crescer ainda mais no Campeonato Brasileiro, né? É verdade, chegou pela primeira vez aí a parte de cima da tabela, então quem sabe agora o Botafogo dê aquela famosa engrenada, vale destacar também, e foi a despedida do Botafogo de solos brasileiros, né? Já tá viajando em breve aí, os times que vão viajar para o Mundial não jogam a próxima rodada, então o Botafogo já tá... joga ainda. Ah, o Botafogo tem joga uma jogo quarta-feira. atrasado, né? O jogo Ceará, É verdade. ele joga ainda quarta-feira. Verdade, o Botafogo tem jogo Valendo atrasado. pela rodada 10. É o último time a jogar em solos brasileiros antes do Mundial, bem lembrado, Calil. Botafogo tem um jogo no meio de semana aí. Exatamente. Passando aqui para o próximo jogo, o jogo entre Ceará e Atlético Mineiro, o nosso querido Galo. Vitória do Galo por 1-0, gol do Rony, lá do meio da rua. Chegou a ver esse gol do Rony? Golaço. Eu vi, belo gol, né? Você acha que foi falha do goleiro, Calil? O goleiro estava muito bem, mas tá muito longe, né? Eu não achei que foi uma falha, me dá pra fazer coisa melhor, eu acho, né? Dava, sim, Coisa melhor dá pra ter feito. Mas foi um belo gol do Rony aí. O Atlético vence aí a partida fora de casa, que é muito importante. E o Ceará, que vem bem no campeonato, perde aí uma partida que perder pro Galo em casa não é nenhuma loucura, né? Ah, não, uma derrota normal e outra 1-0, né? Bem apertadinho, como você falou. Um gol decidido de fora da área, porque provavelmente tava difícil pro Galo chegar. Então foi essa pancada de fora da área do Hulk. Um resultado normal para o Ceará, que continua na parte de cima da tabela ainda, na metade de cima. E o Galo finalmente figurando ali no lugar que ele deve brigar e que a gente espera dele, né, Calil? Chega à 8ª colocação aí e começa a brigar na parte de cima. Então, um bom resultado pro Atlético, vitória fora de casa.
E a derrota pro Ceará normal, acidente de percurso. O time tem tudo para se recuperar e seguir aí. Não vai brigar por nada do Ceará, deve brigar ali pro meio de tabela mesmo, né? Então, uma Mas já não derrota, cair já é um. com certeza, já é um bônus, porque é um time que acabou de subir. Sim. Passando aqui para o próximo jogo, Corinthians e Vitória, partida realizada em Itaquera. O resultado foi 0-0, LF. Esse jogo aí foi complicado, né, Corinthians? E, bom, difícil, né? O empate do Corinthians, um jogo muito, mas muito ruim, talvez para mim o jogo mais feio da rodada. Tanto que nem o Ancelotti aguentou o jogo inteiro, né? Foi embora com 35. Para quem não sabe, o Ancelotti foi lá assistir o jogo na Arena Corinthians e com 35 minutos ele pegou o boné e foi embora, né? E caiu, inclusive, eu acho que. Será que o Ancelotti meio que se decepcionou com o futebol brasileiro? Acho que os jogos que ele foi ver não foram brilhantes, não, né? Ele acabou escolhendo errado as partidas que ele foi ver, né? Quem falou pra ele nessas partidas que falou errado também, né? Pelo amor de Ah, Deus. vacalhou. Pelo amor de Deus, o Corinthians não jogou absolutamente nada. Se ele foi lá com a intenção de ver alguém, ele se lascou, perdeu tempo. A única coisa que ele viu foi o Hugo Souza, né? Que fez uma boa defesa mais uma vez. E, de repente, sei lá, pode ter colocado uma pulguinha na orelha do Ancelotti com relação ao goleiro titular. Mas falando da bola do Corinthians, não jogou absolutamente nada. Dorival escalou mal, mexeu mal. E talvez pode ser que os bastidores do Corinthians estejam refletindo dentro de campo, né, Caio? Porque jogou mal já no meio da semana, jogou nada no meio de semana e acabou sendo eliminado da Sul-Americana. E chega ontem no Brasileirão, que esperava-se uma reação do time, jogando em casa. A Fiel mais uma vez compareceu, como sempre comparece, e o Corinthians não conseguiu jogar nada. E a única boa chance do jogo foi aquela bola do Depay cara a cara com o goleiro, que o Lucas Arcanjo fez uma boa defesa, e também a finalização do Garro na trave, Calil. Mas o Corinthians em nenhum momento Exatamente. chegou a ser favorito para ganhar o jogo, jogou nada. O Corinthians sente muito a falta do Yuri, né? Dá pra gente ver que o Corinthians sente muita falta do Yuri, um cara ali pra finalizar jogadas. O Hector Hernandes não jogou bem. Hernandes, né? Ele não jogou É, muito bem. mas na verdade, Calil, não é que ele não jogou bem, é que ele é ruim mesmo, tá, filho? Aquele lá é o bom dele, tá? Pode ser, pode ser. Aí entrou o Romero, Que também é complicado. aí Thales Magno. Eita que pariu. Então aí vai complicando, né? Michael, meu pai. Vai Não, complicando a situação. complicado. E assim, o Dorival, Calil, ele tá começando a lembrar aquele Dorival que tava esquecido no futebol até chegar no Ceará. Porque, pô, ele tem Coronado no banco, não coloca. Uma insistência no Michael que ninguém entende, uma insistência no Bidão. E aí, se empatando em 0x0, tem que ganhar o jogo em casa, você coloca um moleque, que é o Guinegão. Pô, você teve tanta chance de colocar o moleque pra jogar, você vai pôr ele logo numa fogueira dessa, né? Então é complicado. O Dorival tá sendo. Até então a gente tava isentando ele de algumas coisas, porque tinha acabado de chegar. Mas em alguns momentos, nós, torcedores do Corinthians, temos saudades do Ramon Dias, que tava fazendo a mesma coisa que o Dorival fazia, mas pelo menos em casa o Ramon Dias ganhava. Né? E o Dorival não Sim. consegue nem ganhar em casa, o que é complicado. Não ganhar do Vitória, que até então tinha tomado gol de todos os times. E aí, contra o Corinthians, o Vitória conseguiu não ter a sua defesa vazada, cara. É uma vergonha pro Corinthians, né? Empate vergonhoso, Sim, né? O Corinthians não fez muito esforço para tirar esse zero do placar, né? Para fazer gol no Vitória. A equipe do Corinthians é fraca, mas não tanto para não conseguir sufocar tanto a equipe do Vitória, né? Sim. Então, tem muito que melhorar. Vai ter tempo para treinar agora na parada para o Mundial. Quem sabe aí a equipe do Corinthians melhore. Claro que a baixa principal, o Yuri. É difícil você achar um centroavante para o lugar dele ali. Deveria testar mais o menino da base, né? Que é sempre melhor você testar um cara que você tem um potencial a entregar. O Hector Hernandes, igual você falou, a gente já sabe que ele pode entregar. Então é bom testar aí novos jogadores. Ah, o Hector Hernandes, qualquer um na base pode ser melhor do que ele, Calil. E aí, você tava falando sobre a dependência do Corinthians no Yuri. É bom o Corinthians começar a se preparar, né? Porque o Yuri pode ir embora nessa janela de meio do ano, então pode ser que nós não vemos o Yuri mais com a camisa do Corinthians. Então, o Corinthians tem que colocar as barbinhas de molho aí e procurar já um substituto pro Yuri Alberto. Exatamente. Partindo aqui para o próximo resultado, vitória do Flamengo no Maracanã por 5-0 diante do Fortaleza, com 2 gols do Luiz Araújo, um gol do Michael, um gol do Everton Araújo, aí a família Araújo está indo muito bem, e um gol do Arrascaeta. Arrascaeta, que é o artilheiro do campeonato, né? Com 9 gols. Mais uma goleada aí do Flamengo no campeonato. O Flamengo que tem o melhor ataque da competição. O artilheiro. Flamengo vem bem. Agora, o novo líder do campeonato, Flamengo muito, muito bem, LF. O Flamengo em todas as pontas, né? Tem o artilheiro, tem o melhor passador, e agora é o artilheiro do Campeonato Brasileiro também. Falando em Araújo, um abraço pra Thaís Araújo, que tá na novela das 9 lá.
é parente de todos esses caras aí, provavelmente. Ah, Mas uma boa atuação do Flamengo, né? Falar do Flamengo jogou bem, é chovendo molhado, o time que tá sempre bem encaixado, bem impressionante o trabalho do Felipe Luiz, que é sempre questionado, né, Caio? Mas sempre dá resposta, né? Parece que toda vez que o Felipe Luiz é questionado. Deu algum problema aí? não, tá aí, não pode. Ah, tá. Achei que você tava dando corte no áudio. Sempre que o Felipe Luiz é colocado à prova e é questionado, o time entrega, né? E aí o destaque negativo é o Fortaleza, que a gente sempre espera algo de novo do Fortaleza, espera que o time vai brigar por alguma coisa. Esse ano começou muito mal e, pô, levou 3 do Vasco, que já é humilhante, Que é agora leva loucura. 5, loucura, agora leva 5 do Flamengo, então algo de muito estranho tá acontecendo lá no Fortaleza, né, Calil? O Voivoda pra você tá balançando? Você acha que tem chance de ser mandado embora? Cara, no Brasil nada me surpreende, mas eu acho que não é. É que assim também, né, cara? A gente fala de um trabalho de 5, 6 anos, talvez tem hora que é necessário fazer uma troca, né? Mas eu acho que no meio do campeonato, com Não tempo tem para pra quê. preparação agora com a Copa do Mundo dos clubes, vai ter uma pausa para ele treinar esse time aí, não tem por que mandar embora agora não. Mas talvez no final da temporada, né? Com um pouquinho mais de calma, pode se pensar aí numa troca do Voivoda. Talvez seria bom para os dois lados essa troca aí. Sim, com certeza. Passando aqui pro próximo resultado, falar aí do nosso queridíssimo Parmeira. Parmeira perdeu para a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro jogando em casa no Mineirão venceu o Palmeiras por 2-1, com 2 gols do Caio Jorge e no finalzinho o Palmeiras diminuiu com gol do Alan. Dois jogos Cruzeiro muito relâmpagos, bem. dois gols relâmpagos, né, Calil? Sim, com 5 minutos de jogo já estava 2-0 pro Pois Cruzeiro, né? é. Dois gols de bola parada, também é bom lembrar. Que é difícil o Palmeiras tomar muitos gols assim de bola parada, acabou tomando 2. O Cruzeiro também não fazia muitos gols de bola parada, mas aí o Cruzeiro vem e vem para disputar as cabeças, né, LF? Agora chega na posição que a gente esperava, né, Calil? O Cruzeiro começou mal o campeonato, aí o Leonardo Jardim começou a tomar um pouco mais de decisões ali, começou a tomar mais à frente do projeto, cai na Sul-Americana, mas se mantém vivo na Copa do Brasil, não ganha o Campeonato Mineiro também, mas agora começa a embalar esse time, né, Calil? Ele começou a mesclar entre os medalhões, jogadores já estavam ali no elenco, e parece que essa mescla tem trazido bons resultados, né? Porque você ganhar do Palmeiras, que é um franco favorito ao título, você conquista 3 pontos em cima do artilheiro, aliás, em cima do líder do time que é favorito, dá uma moral a mais para esse time, né, Kaká? Exatamente, o Cruzeiro, e falando especificamente do Caio Jorge, né? Vem muito bem no campeonato aí, tá disputando artilharia, muito bom jogador, centroavante. E pelo lado do Palmeiras, Palmeiras nessas últimas 3 partidas enfrentou os 3 primeiros colocados, né? O Sim. Bragantino, o Flamengo e agora o Cruzeiro. Acabou perdendo dos dois pro Flamengo e Cruzeiro e perdeu a liderança do campeonato. Não acho que é nenhum absurdo, né? Não é absurdo, mas tem que rever aí, melhorar a equipe para o restante da competição. Vamos ver o que vai acontecer aí no Mundial de Clubes, né? Eu acho que é hora do Palmeiras também, tipo assim, não é nada alarmante, né? Mas é bom o Palmeiras dar uma olhadinha no que errou nesses jogos, porque contra o Sim, Flamengo, por exemplo, poderia abrir 6 de vantagem, né? E aí acaba que perde pro Flamengo e de lá pra cá as coisas já dão uma desandada aí. Mas nada que há de se preocupar. O Palmeiras fez o seu último jogo aí, a ele sim, né? Em solo sim. brasileiro, já se prepara para ir pro Mundial aí. E quando voltar do Mundial, a coisa é outra, né? Exatamente. E aí, galera, E só o rapidinho legal Cruzeiro. destacar algo do Cruzeiro, né? Que a gente ouve pouco falar do Gabigol agora, né? Parece que o Leonardo Jardim conseguiu blindar um pouco o Gabigol, que ele tá jogando mais e falando menos, né? Tanto que quem se destaca nessa equipe é o Caio Jorge, né? Não é nem o Gabigol, mas ele tá sempre ali dando assistência, ajudando aqui e ali e tal, mas numa situação mais de grupo do que individual agora, né? Sim, sim, o Gabigol. Eu acho que o Pedrinho deu, igual a gente citou em outros momentos aqui, o Pedrinho deu a chave do vestiário pro Leonardo Jardim, né? Para ele cuidar do time, ele tocar o vestiário da equipe. Mandou o Dudu embora e tá acalmando aí os ânimos do Gabigol, né? É, que eu ia falar, o Dudu foi pego por exemplo, né? Tipo assim, mostrou ó, que vocês não Sim. jogar bola aqui, o exemplo é esse, irmão. E aí o Gabigol deu uma É, baixadinha de boa. bola e tá sendo bem participativo nessa boa campanha, nessa arrancada do Cruzeiro aí, que deve brigar, Calil. Exatamente. Passando aqui para o último resultado, o Internacional recebeu o Fluminense no Beira-Rio e o Fluminense venceu pelo placar de 2-0, LF, com gols do Paulo Baia e do Serna. Calil, eu vou te devolver com É, uma pergunta pra quem acompanha mais o canal aqui, né? Tá chegando o prazo de validade? rapaz. O Internacional tem um bom elenco,
mas eu acho que o Roger, ele tem esse detalhe que carrega ainda na carreira dele, cara. Que ele leva para todos os clubes que ele passa. Eu acho que já tá chegando. Eu acho que já tá chegando porque, assim, e digo mais, se trocar o treinador, o Inter é campeão da Copa do Brasil. Você acha, Porque é Calil, sempre ainda? assim. Porque é Mas sempre quem assim. viria, cara, É para sempre sua assim. opinião? Quem, O quem Roger. viria? Não sei quem que viria, mas sei lá, é difícil a gente falar um cara que treinaria agora. Mas, por exemplo, dos clubes que ele sai do Grêmio, o Grêmio bate campeão da Copa do Brasil, campeão de Libertadores. Ele sai do Palmeiras, o Palmeiras bate campeão brasileiro. Ele sai do Galo, o Galo bate campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Então ele é um cara que é bom de criar projetos, de dar início a projetos, mas para ganhar campeonatos e títulos de expressão ele não vai tão bem. Então acho que está chegando aí a hora do Roger Machado, LF. O Roger é o famoso sazon, né? Ele tempera e aí depois quem janta é outro, né? Ele vai só ali cozinhando o galo ali só. Mas eu acho que talvez que ele não caia de um tão já assim. É que assim, lá no Beira-Rio começou muito protesto já, né? A torcida do Inter já tá questionando. Eu vi muito protesto ontem lá. Talvez ele possa ser substituído aí nessa pausa pro Mundial. O Inter joga ainda, né? Porque o Inter, acho que o jogo do Inter não foi adiado. Deixa eu até confirmar aqui, mas eu acho que o Inter ainda tem um jogo na próxima rodada, porque assim, galera, os times que foram pro Mundial, eles não têm mais jogos, então todos os jogos foram adiados, mas os times que estão ficando, eles vão ter alguns confrontos ainda, que vai ser todos no dia 12 da semana que vem, no dia dos namorados. Ah lá, isso mesmo, ó. Vamos ter olha, cara, e é um jogo bom para derrubar técnico. Atlético Mineiro Internacional lá em Minas Gerais. Em Então, Minas? dependendo, em Minas. Dependendo do resultado desse jogo aqui, é bom o Glorioso vai acabar com o dia dos namorados do Roger Machado. Roger Machado. Dependendo do dia da validade do aluguel dele em Porto Alegre, vou nem renovar o contrato, porque pode ser que o Rapaz. mês que vem, não sei não. Vamos ver. Muita coisa pode acontecer aí, mas talvez podemos ter a queda do glorioso Roger Machado aí na próxima rodada. Faz tempo que não tem uma queda de técnico, né, Galil, na rodada no Brasileirão. Tô até sentindo falta já. Na última não teve nenhuma, não? Não, né? Na última não, na penúltima também não, acho que não. Eu acho que a última queda de técnico que a gente noticiou aqui, talvez foi o técnico do Sport. Do esporte, né? Que foi o glorioso Pepa. Eu acho que depois do Pepa não caiu mais ninguém. O do Juventude não caiu depois? Pode ser o Fábio Matias. Foi Fábio. por ali. Mas mesmo assim, acho que já faz umas 2, 3 rodadas já, né? Sim, Num sim, campeonato por que é aí. muito frequente os técnicos caírem, tá surpreendendo aí que. Eu não me lembro, acho que não teve nenhuma queda mesmo, não. O Caixinha foi bem no Não começo. lembro de outro, não. Não, acho que é por aí mesmo. Mas podemos ter então aí o É, Roger Machado caindo na próxima rodada. e o Fluminense do Renato, boa vitória fora de casa, encontrando aí com a vitória novamente, jogando muito bem, venceu o Vasco na última rodada, então bom resultado para o Fluminense. Vai passear agora nos Estados Unidos, porque não é favorito ao Mundial, né? Talvez tenha favorito a classificar no grupo, mas vai dar um rolê nos Estados Unidos lá e vamos ver o que esperar desse Fluminense aí no Mundial de Clubes, cara. Galera, fique esperto no nosso canal, que logo logo vai sair o conteúdo, né? Sobre o Mundial de Clubes, falando aí sobre o que esperar dos times brasileiros no Mundial. Exatamente. Passando aqui a classificação do Campeonato Brasileiro, eu Vamos vou lá. passar aqui, ó. O Flamengo é o líder do campeonato com 24 pontos. O Cruzeiro é o vice-líder com 23. Em terceiro temos o Bragantino com 23. Em quarto, o Palmeiras com 22. Em quinto, o Fluminense com 20. Em sexto, o Bahia com 18. Em sétimo, olha aí, ó, Mirassol com 17. Em Olha ele oitavo, aí. o Atlético Mineiro com 17. Em nono, o Botafogo com 18. Em décimo, o Ceará com 15. Em décimo primeiro, o Corinthians com 15. Em décimo segundo, o Grêmio com 15. Em décimo terceiro, o São Paulo com 12. Em décimo quarto, o Internacional com 11. Em décimo quinto, o Vasco com 10. Em décimo sexto, o Vitória com 10. Em décimo sétimo, o Fortaleza, olha o Fortaleza aí, com Beleza 10 aí. pontos. Em décimo oitavo, o Santos com 8 pontos. Em Olha ele aí décimo também. nono, o Juventude com 8 pontos. E na 20ª colocação, o Sport com apenas 3 pontinhos, LF. É bem preocupante a situação dos times que estão lá embaixo, e lá em cima também os times começam a ganhar uma certa distância, um certo corpo ali, né, Calil? Para os outros times que Sim, estão ali mais abaixo da tabela.
E aí, cara, só pra gente encerrar o assunto de Série A rapidinho, né? Eu comentei que alguns jogos vão ser adiados, então, ó, na quarta-feira agora vamos ter Botafogo e Ceará, que é adiado da 10ª rodada, como o Calil bem disse, e na próxima rodada, Botafogo e Mirassol, que seria no Rio de Janeiro, Sport e Flamengo, que seria em Pernambuco, Fluminense e Ceará no Rio, Palmeiras e Juventude aqui em São Paulo, são os 4 jogos que estão adiados por conta dos times estarem viajando aí para o Mundial. E aí na próxima rodada, então, o Bragantino enfrenta o Bahia, o Vitória enfrenta o Cruzeiro, o Fortaleza, ó, duelo dos desesperados, Calil. O Fortaleza enfrenta o Santos, o Corinthians vai visitar o Grêmio lá no Rio Grande do Sul, que Deus proteja o Corinthians, Atlético Mineiro Internacional, que a gente acabou de falar, e o São Paulo vai receber a equipe do Vasco da Gama no Rio de Janeiro, em São Paulo, Calil. Exatamente. E aí, rapidinho, vamos passar Finalizado a pela Série Série B, A. né? Finalizado a É, Série A, vamos passar na Série B. Série B bem rapidinho Passar aqui, ó, já aqui. vou puxar os rodados para você aqui. Vamos lá. A rodada da Série B começou na quinta-feira, dia 29, com a Ferroviária empatando em 1-1 com o Botafogo. O Vila Nova recebeu o Novo Horizontino e perdeu por 1-0 lá em Goiás. O Coritiba ganhou em casa do Avaí por 2-1. O Atlético Goianiense perdeu em casa para o Goiás no Clássico Clássico, Goiano. hein? Clássico Goiano, 2-1 para o Goiás. Destaque pro Tadeu, que fez uma grande partida. Tadeu que tem muito tempo no Goiás também lá, né? E fez uma Sim. grande partida. O Atlético recebeu o Cuiabá em casa e perdeu por 2-0. O Operário empatou com o Atlético Paranaense em 2-2, clássico paranaense, né? 2-2 Operário Atlético Paranaense. O CRB, que outrora ganhou do Santos, venceu o Remo em casa agora por 2-0. O Volta Redonda no último minuto, cara, no apagar das luzes, conseguiu ganhar de 1-0 do América Mineiro. A Chapecoense atropelou o Amazonas, enfiou 4-0. E o Paysandu, né, hoje já, aliás, na segunda-feira hoje, né, finalizou a rodada, Paysandu 0, Criciúma 1. E aí a tabela do campeonato da Série B ficou da seguinte forma. A Série B já chega à sua 10ª rodada, né? Então já começando a funilar aqui. Funilar não, tá começando a tomar forma o campeonato. O Goiás é o líder do campeonato com 23 pontos, que ali abriu 4 pontos de vantagem do Coritiba, que tem 19. Novo Horizontino chegou lá com 19 pontos agora na terceira colocação e o Cuiabá em quarto com 18. Então, o Coritiba ele abre 5 pontos aí do quinto colocado, que é o CRB, tem 18 pontos. Aí vem o Remo em sexto com 17. A Chapecoense, que começa a aparecer ali também em sétimo com 16. O Vila Nova, que estava lá em cima, começa a despencar, o oitavo com 16. O Avaí é o nono com 16 e fecha a parte de cima da tabela o Operário com 14 pontos em 10º lugar, Calil. As surpresas do campeonato são o Atlético Paranaense com 14 em 11º, o América Mineiro em 12º com 13, a Ferroviária em 13º com 12, o Atlético Goianiense em 14º com 11, o Volta Redonda, hein, que estava lá embaixo, começou a reagir, 5 jogos aí que não perde, está em 15º com 10, e o Criciúma fecha ali, antes da zona de rebaixamento, é o 16º com 9 pontos, seguido pelo Botafogo já na zona 17º com 9, o Amazonas em 18º com 7, o Atlético, que não embalou ainda, em 19º com 6, e o Paysandu, cumprindo rigorosamente aquele famoso checklist, na 20ª colocação, com 4 pontos, meu amigo Calil. É isso daí. Finalizado a Série B, o artilheiro da Série B segue sendo o Pedro Rocha, LF. Ah, que informação totalmente relevante, mudou minha noite saber disso. Finalizado aqui mais um Depois do Apito. Lembrar para o pessoal se inscrever no canal, curtir esse vídeo, seguir a gente em todas as redes sociais. E é isso daí, LF. Tem algum destaque É final? isso aí, galera. O destaque final aí para mim foi o positivo. Foi a ótima vitória do glorioso Mirassol, né? Que ganhou em casa do Sport e consegue subir mais um pouco na tabela. E o destaque negativo é o Neymar e o Santos Futebol Clube, que mais uma vez passaram vergonha nessa rodada, Calil. Certo. O destaque positivo fica para a equipe do Cruzeiro, que vence aí a Boa. equipe do Palmeiras. Cruzeiro que já havia vencido o Flamengo, agora vence o Palmeiras também. Destaque positivo. Destaque negativo é a equipe do Corinthians, que não conseguiu aí vencer o Vitória dentro de casa. É isso aí. Galera, finalizada aqui então depois do apito, junto com o depois do apito finaliza também a 11ª rodada. Em breve voltamos, lembrando que o Brasileirão vai fazer uma pausa logo logo aí para o Mundial. E aqui na Arena Local vai ter uma cobertura especial sobre o Mundial. Em breve nós vamos divulgar para vocês aí sobre o que vai acontecer. Curtam, compartilhem, comentem, dê uma olhadinha nos nossos conteúdos aí, tem bastante coisa legal. Nessa semana, podcast sobre o título do PSG, campeão da Champions League. E lembre-se sempre, aqui na Arena Local, A resenha é sempre o melhor lance, garotinho. até a próxima, meu parceiro. Valeu pela companhia. Abraço, tchau.
Tchau!